Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que vocês estejam aí todos bem. Estamos começando aí nossas aulas online, claro que com uma adaptação tanto minha quanto de vocês, né? Mas ao longo aí do período nós vamos conseguir aí passar por isso muito bem e vamos aí encaixando tudo que a gente tem que aprender, né? Então, a primeira aula aí que nós vamos fazer hoje é com o conteúdo de verbo, tá? Lembrando, pessoal, que a matéria de gramática aí do ensino médio é uma revisão, né? Então, é uma revisão aí de todo o conteúdo que vocês tiveram no ensino fundamental, tá? Então, o que nós vamos estar revisando hoje é verbo, né? Então, vamos ver aí o verbo, né? Do ponto de vista sintático, o verbo organiza as orações. Do ponto de vista morfológico, possui flexões para indicar pessoa, número, tempo, modo, voz e aspecto. O que vai nos interessar nesse primeiro momento, pessoal? É pessoa, número, tempo e modo, ok? Na língua, do ponto de vista semântico, o verbo é a palavra que expressa ação, estado, mudança de estado e fenômeno. Dominar as várias possibilidades de utilização do verbo é essencial nas situações formais de uso da língua. Então, é claro que eu tenho que dominar muito, né, a conjugação verbal para que eu possa ter aí, fazê-la, né, do uso da minha língua perfeitamente. Primeiro aí que nós vamos ver são as pessoas verbais. Então, são chamadas de pessoas gramaticais ou pessoas do discurso. Elas indicam a posição de uma pessoa na comunicação. Temos aí a primeira, a segunda e a terceira pessoa, né? Primeira eu, segunda tu, terceira ele. Todas essas se referindo ao singular. Eu é a existência de um emissor, tu indica a existência de um ouvinte e ele indica que existe uma pessoa no assunto. Primeira do plural, nós. Segunda do plural, vós. Terceira do plural, eles. A mesma coisa, só que nós indica que existe mais do que um emissor. O vós indica que existe mais do que um ouvinte. Eles indica que existe mais do que uma pessoa no assunto. Modos verbais, né? Nós temos aí 3 modos verbais. Modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. O modo indicativo ele vai exprimir a certeza, a precisão do falante perante o fato. Então, eu tenho certeza, eu uso o presente. Modo subjuntivo é a incerteza, é a dúvida, é a imprecisão. Então, eu não tenho muita certeza, né? Então, eu uso o modo subjuntivo. O modo imperativo é uma ordem, uma solicitação, um convite ou um conselho, tá? No modo indicativo, nós vamos ter as subdivisões de tempo. O primeiro tempo é o presente, então exprime um fato que ocorre no momento da fala. Faço meus exercícios regularmente. Então, no momento em que está acontecendo o fato, eu estou falando. Pretérito perfeito indica um fato passado, totalmente concluído. Então, é algo que aconteceu no passado e foi concluído. Ninguém relatou o seu delírio. Já aconteceu e terminou. Pretérito imperfeito indica um processo passado não totalmente concluído. Revela o fato em sua duração. Então, o pretérito imperfeito é algo que acontece no passado, mas ele ainda tem uma ação duradoura. Então, ele conversava muito durante a palestra. Parece que a ação aí ainda continua. O pretérito mais que perfeito indica um processo passado anterior a outro também passado. Sempre nos faltara aquele aproveitamento da vida, né? Então, eu sempre coloco algo em relação a um fato passado. Futuro indica um fato posterior ao momento em que se fala, porque futuro eu tenho futuro do presente e futuro do pretérito, né? Então, o do presente não tenho a intenção de esconder nada. Assim que seus pais chegarem, contarei o fato.
Então, indica um fato posterior ao momento em que eu estou falando. Então, eu vou contar. O futuro do pretérito indica um processo futuro tomado em relação ao fato passado. Então, olha lá, ó. Ontem você ligou, olha o pretérito aí, né? Olha o fato passado, dizendo que viria ao hospital, né? Então, é um fato aí, um processo futuro, mas em relação ao fato do passado. Agora é o modo subjuntivo, né? Quais são os tempos do modo subjuntivo? Presente. Então, enuncia o fato que pode ocorrer no momento atual, porque lembra lá, modo subjuntivo é uma hipótese. É conveniente que estudes para o exame. Então, pode ou não acontecer de você estudar, tá? O pretérito imperfeito é um fato passado, mas posterior a outro já ocorrido. Então, eu esperava que ele vencesse o jogo. Então, olha lá, ele vencesse o jogo. Não aconteceu. E o futuro do presente enuncia um fato que pode ocorrer no momento futuro em relação ao atual. Então, quando ele vier à loja, levará as encomendas. Então, é uma relação atual, mas em um momento futuro, certo? Esses são os tempos do modo subjuntivo. Formas nominais, né? E tempos do modo imperativo. No tempo aí do modo imperativo, nós temos dois, afirmativo e negativo. Então, eu dou uma ordem, ou um pedido, ou um conselho, na forma afirmativa ou na forma negativa. As formas nominais, nós temos três, né? Infinitivo, particípio e gerúndio. O infinitivo é aquele com a terminação ar, er, ir, né? Que é o nosso verbo. Então, cantar, comer, dormir. O verbo no infinitivo é a representação aí do ar, er, ir. Particípio é algo que já foi finalizado, que já aconteceu, né? Houve aí uma conclusão. Se o verbo for da primeira ou da segunda conjugação, né, ele vai terminar em ado na primeira e ido na segunda e na terceira. Falado, estudado, dormido. O gerúndio indica o estado de uma ação prolongada, que ainda está acontecendo, né? É uma continuidade da ação verbal. Então, no gerúndio, da primeira conjugação termina em ando, da segunda, endo. E os da terceira terminam em indo, comendo, falando, estudando, partindo, tá? Esses são as formas nominais. Bom, pessoal, vamos acreditar, né? Vamos acreditar que tudo isso vai passar, que nós vamos daqui a pouco estarmos juntos todos ali no colégio, estudando, brincando. Esse contato diário faz muita falta, é muito difícil não estar indo para o colégio ver vocês, conversar, mas eu acredito que tudo isso é uma fase e ela vai passar, tá? Essa primeira aula foi uma revisão bem rapidinha de verbo, porque é bem tranquilo para vocês. Toda a nossa comunicação vai ser feita através da Agenda Edu. Para a próxima aula eu estarei passando os exercícios para vocês e nós estaremos aí corrigindo esses exercícios, tá bom? Bom final aí de aula para vocês, que vocês continuem aí acreditando e logo, logo a gente vai estar junto, tá bom? Beijão aí para vocês e até a próxima aula.